galerinha do YouTube, quem tá falando aqui é o FoxBR. E o Bonnie BR. Tá bom, então. Por que eu disse isso, mano? Mas enfim, estamos aqui pra reagir ao seu... Mas enfim, galera, estamos aqui pra reagir aos seus zones, falando sobre a verdadeira história de Five Nights at Freddy's. Pam, pam, pam. É um. Tira, cara. Caraca, tira a cara. Vamos dar play. Salve, likes de boa! Você provavelmente já conhece o jogo Five Nights at Freddy's, mas Eu será não. que você sabe a Eu sim. história por trás do jogo? Mais que isso, será que você sabia que esse jogo pode ter sido baseado em fatos reais? O vídeo de hoje trata de uma teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's, uma teoria elaborada pelo canal The Game Theorists, um canal americano que trata Acho de que teorias Scott sobre Calton. jogos de Ele faz videogame. muita coisa, Todos né? os créditos acerca da teoria deste vídeo são do canal The Game Theorists. Vamos à teoria. Cara, sabe de muita at coisa, Freddy's deve ser o um criador jogo de que Five. coloca o jogador na pele de um segurança de uma pizzaria com bonecos eletrônicos Eu tenho essa temáticos que tocam e cantam para o entretenimento do seu público. Existem 4 robôs que são a atração principal do local. São eles Freddy, Chica, Bonnie e Foxy. Por questões de manutenção dos robôs, os donos do estabelecimento São 5. deixam eles vagando pela pizzaria durante a noite. E o segurança do estabelecimento que vigia as câmeras de segurança deve tomar cuidado para que esses mesmos robôs não entrem na sua sala e o matem. A história real do jogo Essa é vez foi contada rápido. através de Matando recortes de ele. jornais nas paredes que tratam de acontecimentos do mundo de Five Nights at Freddy's. E partes da história também são contadas através de gravações Chega que pra o cá, não dá jogador ouve que pra foram mostrar pela deixadas metade. pelo segurança do Ah, muito legal, estabelecimento assim. antes dele, que morreu pouco depois de fazer essas gravações. Na história, é retratado o fato de um homem vestido como um dos robôs da pizzaria ter atraído 5 crianças que estavam comendo no local para uma sala não aberta ao público dentro do estabelecimento. Esse mesmo homem foi posteriormente pego pela polícia e preso, mas os corpos das crianças nunca foram encontrados. E logo após este acontecimento, a inspeção sanitária ameaçou de fechar a pizzaria, alegando que os robôs que eram as atrações do local agora estavam apresentando um odor horrível e de seus olhos e bocas estavam saindo gosmas e sangue. Alimentou-se na internet um rumor muito forte de que os corpos das crianças que estariam mortas foram escondidos dentro dos animatronics. E há também a teoria de que os corpos das crianças não estão nos animatronics, mas sim os seus espíritos comandam os robôs, fazendo-os atacar o segurança. Mas o problema é, como desapareceram 5 crianças e nós só temos 4 robôs de inimigos? Bem, nós não temos só 4. Existe um quinto inimigo mais tenebroso, mais assombroso que todos os outros 4. Os fãs do jogo o apelidaram de Golden Freddy. O Golden Freddy é um robô que possui as mesmas características físicas de Freddy, com exceção de que sua pele é dourada e seu olhar é muito mais aterrorizante. Enquanto os outros robôs não conseguem atacar você se as portas da sua sala de segurança estiverem fechadas, o Golden Freddy consegue entrar dentro da sua sala independentemente se elas estiverem abertas ou fechadas. Ele simplesmente se teletransporta para dentro da sua sala. Ele tem a habilidade de causar alucinações no jogador, seu rosto é estampado em cartazes por toda a parte, e a sua forma de atacar o jogador é diferente de todos os outros robôs. Enquanto todos os outros robôs causam game over no jogo quando matam o jogador, quando o Golden Freddy ataca o jogador, não existe tela de game over. O jogo simplesmente fecha, como se houvesse acontecido um erro no computador. Tá zoando. Citroën C4 Cactus. Expanda suas histórias. Computador do jogador. E todas essas coisas nos levam a uma série de perguntas. Quem é o seu personagem? Por que os robôs querem matar o seu personagem se ele é apenas um segurança que está começando o seu trabalho? E a pergunta mais importante, por que ele continua trabalhando no local, mesmo sendo assombrado pelos animatronics? Por que ele fica 5 dias trabalhando no mesmo lugar aterrorizante? Na tentativa de explicar essa história, temos que cavar outra história, dessa vez
na Parece vida real. Carly. Em dezembro de 1993, Eu só sei na a cidade Carly. de Aurora, no estado do Colorado, havia um restaurante Eu não entendi, Chuck E. mas Cheese. tô Chuck E. compreendendo. Cheese é uma franquia de pizzaria nos Isso aqui Estados existe. Unidos muito famosa, justamente por conter as mesmas atrações que há em Five Nights at Freddy's. Chuck E. Cheese apresenta robôs em forma de animais que ficam dançando, cantando e tocando músicas enquanto as pessoas comem Boa suas ideia, pizzas. guitarra de queijo. Em 1993, às 10 da noite, havia recém acabado uma festa de aniversário de família no Chuck E. Cheese daquela cidade de Aurora. Após a festa de aniversário, quando todos os clientes haviam ido embora, 5 funcionários da pizzaria permaneceram no local para fechá-lo. São eles a gerente da pizzaria, Marge Colbert, que estava no seu escritório, os adolescentes Colin O'Connor, Benjamin Grant e Sylvia Crowell, que estavam na área onde fica o palco dos robôs, e Bobby Stevens, que estava na cozinha. Os 5 limpavam o local depois da festa Pedaço. para poder fechá-lo, apagar as luzes e irem embora para suas casas. Porém, o que eles não sabiam é que havia uma sexta pessoa escondida dentro da pizzaria, Nathan Dunlap. 5 meses antes, Nathan havia sido demitido por conta de uma discussão com sua gerente acerca de horas trabalhadas. Nathan, que na época tinha 19 anos, havia se escondido em um dos banheiros e permaneceu lá quieto até que o estabelecimento fosse fechado. E exatamente às 10 horas e 5 minutos, Nathan sai do banheiro, pronto para matar todos que estão na pizzaria. A primeira pessoa que ele atira é Sylvia, depois ele atira em Benjamin e ainda na área do palco ele atira em Colin. Ele então vai para a cozinha, onde ele encontra Bobby Stevens e atira direto em sua mandíbula, fazendo-o cair no chão mandíbula? instantaneamente. E por fim ele prossegue até o escritório de Marge, onde dispara 2 vezes contra ela Que e mandíbula? foge do local. Mas a polícia, através de câmeras de segurança, descobriu tudo e poucas horas depois se dirigiram até a casa de Nathan e prenderam-no. O julgamento de Nathan foi sendo arrastado até que em 1996 foi decretada a sua pena de morte. Contudo, o julgamento prosseguiu e a pena de morte foi sendo arrastada até os dias de hoje. Até hoje, Nathan permanece vivo, esperando a sua sentença. E isso provocou uma reflexão nas pessoas dos Estados Unidos, que se perguntavam se ele conseguia dormir de noite pensando que a sua sentença de morte estava próxima. Essa, meus amigos, é uma história real, aconteceu de verdade em 1993. E quando nós pegamos a história de Five Nights at Freddy's Então esse senhor já deve e a ter morrido. comparamos com essa história real que aconteceu, nota-se uma série de semelhança entre as duas histórias. A primeira delas e mais lógica é o fato de estar claro que a Freddy Fazbear Pizzaria, onde acontece o jogo Five Nights at Freddy's, é uma clara alusão à franquia Chuck E. Cheese. Isso pode ser comprovado tanto pelos robôs que são a atração do local, quanto pelo fato de servirem pizza e também pelos seus nomes, que são parecidos de certa forma. Quanto ao ano em que acontece Five Nights at Freddy's, não fica explícito o ano exato em que o jogo acontece, mas nós podemos obter algumas dicas disso ao longo do jogo. A primeira delas é o fato de a franquia Chuck E. Cheese, a da vida real, ter tido seu ápice nos anos 80. Ai, meu que era toda Deus, uma olha esses novidade e que seus dois. jogos arcade Aquele bicho já estavam apareceu em no alta. Gravity Com a chegada Falls. dos videogames de casa, os arcades entraram em declínio e o Chuck E. Cheese entrou em declínio também. A pizzaria Freddy Fazbear do jogo Five Nights at Freddy's Tipo, está pra passando cá, por não dá pra momentos ver. de dificuldade em que o seu público está ficando cada vez menor e que ela está quase fechando. Então, com essa informação, é seguro estipular uma data em torno de final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas a melhor prova de todas é o cheque que você recebe ao completar as 5 noites. No final do jogo, o jogador é presenteado com um cheque de $120. 120 dólares dividido pelas 5 noites dá um total de $4 por hora, que é um valor que hoje em dia estaria abaixo do salário mínimo nacional estipulado nos Estados Unidos. Mas vamos considerar outros anos. Em 1990, o salário mínimo nos Estados Unidos era de $3,80. Em 1991, o salário mínimo aumentou para $4,25. E em 95 estava estipulado em $5 por hora. Por essa lógica, poderíamos dizer que o jogo se passa em 1990, mas temos que incluir nesse valor as taxas, os impostos que os americanos pagam. Portanto, pode-se dizer que nesse escopo do salário mínimo, o jogo Five Nights at Freddy's se passa entre 1991 e 1995. E um detalhe: o assassinato ocorrido na Chuck E. Cheese mencionado bigode. anteriormente aconteceu em 1993. Mas as coincidências entre as duas histórias não param por aí. Há 5 vítimas crianças no jogo, e no assassinato que aconteceu em 1993
também haviam 5 vítimas. E embora o jogo não deixe claro se as 5 crianças realmente morreram ou estão apenas desaparecidas, a ligação delas com os animatronics fica cada vez mais clara conforme eles vão agindo no jogo. Bonnie e Chica, por exemplo, emitem sons de pessoas sofrendo, lutando para permanecerem vivas. E quando alguns animatronics se movem, é possível ouvir uma risada que remete à risada de uma criança, às vezes em seu tom normal e às vezes desacelerada. Isso trata do destino das crianças do jogo com relação aos animatronics, mas o que eles teriam a ver com as pessoas que foram mortas em 1993? E outra pergunta, se existem 5 vítimas, por que uma delas é especial? Em outras palavras, por que existe o Golden Freddy? E é justamente a partir da explicação do Golden Freddy que começa a ser estabelecida a ligação entre as crianças do jogo e as vítimas de 93. O Golden Freddy é um inimigo que aparece quando o jogador menos espera, e isso é uma característica que lembra muito uma das vítimas daquele incidente. Durante o ataque de Nathan Dunlap, todas as suas vítimas foram mortas a tiros, com exceção de uma. Bob... Não, pra ver se caixa mesmo o jogo. Pera, bora ver o que acontece. Ah, eu queria ver. Bob Stevens. Bob levou um tiro em sua mandíbula e miraculosamente não morreu. Com o impacto do disparo, ele acabou caindo no chão e se fingiu de morto até que Nathan saísse do local, para que ele não voltasse e tentasse matá-lo de vez. A polícia o encontrou e prestou socorros, e ele foi peça-chave no julgamento de Nathan, para que ele pegasse a pena de morte e para que a verdade sobre o ocorrido fosse contada em julgamento. Bob apareceu quando Nathan menos esperava, assim como Golden Freddy faz com o jogador. Além do mais, quem já jogou sabe que uma das câmeras do jogo não pode ser vista pelo jogador. Ela não tem imagem, ela está totalmente escura e apenas o áudio pode ser ouvido de dentro dela. Por esse motivo, muitos jogadores acreditam que o Golden Freddy está escondido lá dentro e que é de lá que ele sai para atormentar o jogador. Esse local dessa câmera não é nada mais, nada menos que a cozinha, que também é o mesmo local onde Bob Stevens estava quando tomou o tiro de Nathan. Os outros animatronics também possuem uma certa semelhança com as outras vítimas nesse mesmo quesito. Bonnie, por exemplo, se esconde em algo que parece uma despensa, que é denunciado por uma vassoura e outros artefatos que se encontram no local. No momento em que Benjamin foi morto, ele estava passando aspirador de pó no chão. Já o robô Foxy permanece o tempo todo escondido atrás das cortinas, o que lembra bastante o caso de Marge, que estava escondida em seu escritório durante o ataque. A robô Chica passa na frente do banheiro para atacar o jogador. Curiosamente, Sylvia, no momento do ataque, estava próxima ao banheiro. Já a relação de Fred e Colleen não é tão explícita quanto as outras, mas é curioso o fato de Fred, que é um robô presumidamente masculino, usar como esconderijo o banheiro feminino. Talvez isso seja para remeter o fato de Colleen ser uma menina. Mas talvez Fred não referencie a Colleen e sim a Nathan, pois Fred estava escondido no banheiro da mesma forma que Nathan havia se escondido no banheiro em 93. Aliás, a semelhança entre Fred e Nathan não para por aí. Quando Fred está escondido na cozinha e também quando a energia da pizzaria acaba e ele está prestes a matar o jogador ouve um jingle, uma musiquinha que Fred toca antes de matar sua vítima. E nesse momento, o jogador tem chances de ficar mais tempo vivo contra o robô se ele não fizer nada enquanto a música está sendo tocada, deixar o jogo completamente parado, em outras palavras, se fingir de morto. Assim como o Bob fez. O jogador estará enganando Freddy, se fingindo de morto, assim como o Bob Mas isso nunca fez acontece. Incidente. Não dá pra fugir dele. É inegável que o jogo e o acontecimento de 1993 possuem não necessariamente ligações, porque não há como nós comprovarmos elas até que o criador do jogo se pronuncie, mas as semelhanças estão aí e são inegáveis. No final das contas, a teoria do canal The Game Theorists é a seguinte: você, jogador que está controlando a segurança da Freddy Fazbear's Pizzaria, é o assassino das 5 crianças. Você é a representação de Nathan Dunlap no
jogo Five Nights at Freddy's. Um ex-funcionário que quer buscar vingança Não, contra aqueles sério, que o eu tô demitiram. surpreso. Dia 7 Eu me esqueci é um de dia tudo extra desse que os vídeo. jogadores podem jogar, aumentando a dificuldade dos A gente é o animatronics. Purple O Guy. jogador é demitido. E os motivos são falta de profissionalismo, mexer com os robôs e odor. Mexer com os robôs pode ser interpretado tanto quanto você vestir uma roupa de robô e ludibriar as crianças para a Tô sala, ou ludibrando. pode ser também pelo fato de você ter escondido os corpos delas dentro dos animatronics, o que provocaria justamente o odor que vem deles. Assim como Nathan na vida real, você quer vingança por aqueles que o demitiram. Você mata as 5 crianças para esconder os corpos delas nos robôs na esperança de que o estabelecimento que o demitiu seja fechado. Como ex-funcionário do local, é muito mais fácil para você saber em qual sala levar as crianças para que sejam mortas sem que ninguém fique sabendo. Nem percebi. Porém, mais uma vez, assim como aconteceu com Nathan em 93, seus planos são descobertos através das gravações das câmeras de segurança. Você foi preso, você foi condenado à pena de morte e está aguardando a sua execução na prisão. E quanto ao seu trabalho Que a prisão na é meio que a pizzaria, pizzaria. cada noite que você passa lá dentro não passa de um pesadelo. E é por isso que você volta naquela mesma pizzaria dia após dia, porque você está preso em um pesadelo. Um pesadelo interminável, por sinal, pois assim que você completa todas as noites, lá está a mensagem: vejo você de novo semana que vem. Todas as noites você tem o mesmo pesadelo, você está não na quero ver mesma semana que pizzaria, vem, você não. está lá com um sentimento de preguiça. culpa, sendo assombrado pelas lembranças do que aconteceu. Quero passar o Natal com a atormentado por família. alucinações e mensagens, Coisa, é bem legal. mensagens que aparecem na tela Passar o dizendo: Natal com as "It's me, animatronics." it's me, sou eu. Isso porque é você, o assassino é você. Você matou Velho, me dá um aquelas abracinho. crianças. E agora aquelas mesmas crianças perseguem você nos seus Você pesadelos. E vai. é por isso que o seu trabalho é da meia-noite Mas até aparece as no 6 da próximo manhã, vídeo? porque você está em um Cadê o pesadelo. Fox? Você está Ele- dormindo durante a noite. É, Essa pô. é a teoria macabra por trás de Five Nights at I go to Freddy's. Fred. Mas Um lixo. como diz o canal The Game Theorists, that is just a theory. Isso, Reforçando, apenas uma a teoria. teoria e todos os créditos dela são do canal The Game Theorist. Eu fiz aqui nesse vídeo Bota no uma outro. tradução resumida dela. Salve, leque de boa! Em razão do sucesso que foi a parte 1 da teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's, hoje estamos fazendo a teoria da história de Five Nights at Freddy's 2. Deixa Se aqui, você ó. ainda não assistiu a teoria aqui aparece sobre o jogo um Five bônus. Nights at Freddy's 1, lhe convido Só a que aí clicar vai nesse tampar a grana link do cara. que você vai ser redirecionado é? para o vídeo. E mais uma vez, antes de começar o vídeo, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pela força que foi dada no primeiro vídeo, e também eu gostaria de mais uma vez esclarecer que esse vídeo, Só não tá aparecendo, mais sabe? uma vez, é uma teoria do canal The Game Theorists. Como o link do assim? canal dele está na descrição. Todos os créditos da teoria que vocês vão ouvir nesse vídeo são do canal do Game Theorists. Vamos começar explicando um pouco sobre as diferenças de Five Nights at Freddy's 2 pro 1. Você está em uma pizzaria nova, uma pizzaria que é muito Entendeu? maior. O esquema de checar as câmeras de segurança para evitar os animatronics continua. Agora existem outros animatronics, versões mais de brinquedo dos animatronics antigos, que vão perseguir você também. E você não pode mais fechar portas para evitar os animatronics, porque eles agora, esses novos, eles vêm com um esquema de recognição facial. Eles conseguem identificar seres humanos. Então a sua única defesa contra esses animatronics é colocar uma máscara de animatronic fingindo que você é um animatronic, e assim talvez eles deixem você passar e saiam da sua sala. Caso contrário, você já sabe o que acontece. Mas enfim, vamos começar a teoria. Tá A vendo primeira ele, ó, coisa que eu gostaria de na sombra? esclarecer com vocês Tô. é que esse jogo tem 99% de chance de se passar antes de Five Nights at Freddy's 1, embora ele não necessariamente explicite isso durante o jogo. E por que eu estou dizendo isso? Sumiu. Observe o cheque que você ganha ao final da quinta noite. Quando você sobrevive todas as Volta. 5 noites, Quero ver você aquilo ganha... sumindo. Ele não necessariamente Sumiu. explicite isso durante o jogo. E por que eu estou dizendo isso? Observe o cheque que você ganha ao final Ah, tô da com medo quinta agora. noite. Quando você sobrevive todas as 5 noites, você ganha um cheque datado de 1987. E o valor que você ganha é de $100,50. Se nós fizermos como na teoria da parte 1 e pegarmos esse valor e dividirmos pelas 5 noites trabalhadas, nós teremos um valor de Ai, chega de $3,35 a hora, Eu que é tô o na valor escola. exato do salário mínimo de 1987 nos Estados Unidos. Por essa razão é válido dizer que não é nenhum absurdo fazermos aquilo que foi feito no vídeo do primeiro jogo, em que nós pegamos esse o valor do dedão. salário mínimo para estabelecer o ano em que o jogo acontece. Mas não apenas isso.
Um recorte de jornal que aparece depois do final da noite 6 mostra Esse aqui que é a uma pizzaria câmera. está fechando e que os robôs novos serão descartados e que os robôs antigos retornarão para a pizzaria. Isso explica a ausência dos robôs Não novos poder fechar em a Five Nights porta. at Freddy's 1, mesmo se passando depois do jogo 2. Isso sem contar que o mesmo recorte de jornal anuncia que a pizzaria será fechada e dará lugar a uma pizzaria significantemente menor. E se você reparar pelo mapa das câmeras de segurança de Five Nights at Freddy's 1 e 2, Five Nights at Freddy's 1 tem uma pizzaria significantemente menor do que Five Nights at Freddy's 2. Além do mais, em Five Nights at Freddy's 2 temos o retorno do cara do telefone. Essa imagem era Como é que estranha. ele teria morrido no 1 e voltado no 2 se o 2 passasse depois? Por essas e outras está claro que Pera, parece um Five bicho Nights ali. at Freddy's Tinha aparecido alguma coisa. morreu no 1. Como é que ele teria morrido no 1 e voltado no 2 se o 2 Sumiu passasse alguma depois? coisa branca. Por essas e outras Viu? está claro que o Five Nights at Freddy's 2 se passa antes de Five Nights at Freddy's 1 na cronologia oficial da história do jogo. Ok, temos em mente algo crucial para estabelecermos a história, mas na verdade a história se estabelece muito antes mesmo de Five Nights at Freddy's 2. Isso porque existia... Tá me tirando? Tá me tirando? Morreu na batalha. um outro restaurante ainda mais O dinossauro antigo morreu na que batalha. Five Nights at Freddy's 2. Você pode Mas eu perceber acho. isso em pôsteres nos corredores de Five Nights at Freddy's 2 que indicam que o lugar é novo, que havia um lugar anterior e agora foi substituído por esse que o jogador está jogando no momento. Isso sem contar que o próprio cara do telefone menciona na primeira noite que um suposto lugar antigo foi abandonado e deixado para apodrecer. Isso tudo indica que além do restaurante de Five Nights at Freddy's 1 e do de Five Nights at Freddy's 2, existe um Ai, terceiro Cofres. restaurante mais antigo que foi deixado para apodrecer assim que o de Five Nights at Freddy's 2 foi construído. Fred Isso tá Fazbear. bizarro, né? Só que fica ainda mais Teeny bizarro que tem Diner. um quarto lugar. Esse mesmo cara do telefone também menciona um quarto lugar chamado Fredbear's Family Diner, que era de donos diferentes. Por ser de donos diferentes, por ter um nome diferente, esse é muito provavelmente o primeiro restaurante de toda a cronologia. Eu sei que tá confuso, então nós vamos revisar como é que tá até agora. Nós temos o primeiro restaurante, Fredbear's Family Diner, que foi apenas mencionado no jogo, não apareceu em nenhum momento e que talvez até onde nós sabemos possa não ser uma pizzaria. Depois nós temos o segundo restaurante da cronologia, que é o Freddy Fazbear Pizzeria, que também foi apenas mencionado pelo cara do telefone e que, segundo ele, foi deixado para apodrecer. Aí nós temos o terceiro restaurante, que é o de Five Nights at Freddy's 2, é onde o jogo acontece. E depois nós temos o restaurante de Five Nights at Freddy's 1. Ou seja, temos 4 restaurantes no total e isso é uma informação Eu crucial preferi para os estabelecermos a fofinhos. história do jogo. Vamos entrar Ali em mais já aparece detalhes assim, ó. nela agora. Yeah! Five Nights at Freddy's 2 traz uma novidade que são minigames que acontecem depois de o jogador morrer. Às vezes, quando o jogador morre, Ah, o ele Fox, é jogo do presenteado Fox. com alguns minigames com gráficos no estilo do Atari. E esses minigames contam detalhes da história do jogo. Eles possuem alguns elementos aterrorizantes, como uma voz robótica que às vezes soletra letra por letra. Coisas como ajude-os, salve-os, ou salve ele. Um dos minigames, por exemplo, em que acredita-se que seja o primeiro da cronologia do jogo, existe apenas um animatronic que está em um restaurante pequeno com algumas crianças para servir. Esse animatronic é o próprio Fred, e ele corre pelo salão com um bolo nas mãos servindo as crianças que estão no restaurante, tentando deixar todas elas felizes. Porém, paralelo ao que acontece dentro do restaurante, pode-se notar no canto superior da tela que há uma criança fora do restaurante. Ela está sozinha, chorando do lado de fora do restaurante e de repente para um carro do lado dela. De dentro desse carro sai um homem roxo e sem que o jogador possa fazer absolutamente nada para ajudar, o homem roxo mata a criança, que morre chorando. Depois entra em seu carro e sai do local. Cruel dessa forma. E por que acredita-se que esse seja o primeiro evento da história de Five Nights at Freddy's? Bom, para começar, o lugar é muito menor do que qualquer uma das pizzarias que os jogadores já verificaram nos jogos. É um lugar muito pequeno, mesmo para uma retratação de um jogo de videogame. Outro detalhe importante é que existe apenas um animatronic, que é o Fred. E com isso nós temos a informação de que aquele é o primeiro restaurante da cronologia, mas e quanto àquela Quando Fred criança Fazbear morta, Family o que ela Diner, significa pra tem o história? Fred e o Bom, aquela Bonnie. criança Fred é um Bear componente que os Spoon jogadores de Five Nights at Freddy's 2 conhecem
conhecem muito bem. Tomei Uma que das essa parte ele novidades errou. de Five Nights at Freddy's 2 com relação a Five Nights at Freddy's 1 é a existência do Você viu a do Puppet. Five Nights at O Puppet Freddy's é um boneco, 3? uma marionete, enfim, que aparece caso o jogador não dê corda em uma caixa de música presente em uma das câmeras. Se o jogador permanecer muito tempo sem dar corda nessa caixa de música, o Puppet ataca o jogador e o mata, independentemente se você estiver usando a máscara ou não. Ele simplesmente pula na sua cara. E agora olhe atentamente para o rosto do Puppet. Você consegue ver algo além E desse aí- olhar penetrante e desse sorriso maléfico? Observe abaixo de seus olhos. O que são aquelas listras azuis? Seriam por acaso lágrimas? Lágrimas e Tá quadros daltônico, da aquele é criança roxo. no minigame mencionado. Mas são Ela lágrimas. parece morta com 2 listras embaixo do rosto dela. Como ela Mas estava tá chorando roxo. antes Que de tem, sua mas são morte, lágrimas. É muito provável que É assim aquelas mesmo. listras também sejam Então, lágrimas. Será que dane-se. isso não indicaria que a criança é o Puppet? Se isso não bastar pra você, eu recomendo que você Tá verifique o que acontece depois do minigame que nós mencionamos. Que aquela criança pode ter sido o Fred, o Bonnie, o Tico, o Fox, E o jumpscare o não é Golden ninguém Fred mais, ninguém e o menos Puppet. que o próprio Puppet. O Puppet aparece na tela e ataca o jogador. Pra mim já está suficientemente claro que aquela criança que morreu é o Puppet. É uma sexta criança nova na Puppeteer. franquia cuja alma Ele já jogou depois de FNAF sua Road. morte penetrou em um dos bonecos da franquia, Freddy Fazbear. Aliás, por mencionar Freddy Fazbear, esse incidente pode muito bem ter sido o que motivou a venda da Fredbear's Family Diner para a companhia Fazbear Entertainment. E seria isso que explica o fechamento desse restaurante e a abertura Meu do Deus segundo do céu. restaurante da cronologia, o primeiro Freddy Fazbear Pizzeria. Meu Deus do céu. Seria Caiu, galera. mesmo em que nós mencionamos Sorte que a gente tá no primeiro sofá. vídeo em que um funcionário do restaurante O negócio- se veste de animatronic e atrai Por 5 quê? crianças para um local escondido. E é nesse restaurante que acontece de os animatronics apresentarem um odor ruim, manchas de sangue, de gosma saírem de suas bocas e olhos, e por causa disso a inspeção sanitária fecha o restaurante. E com relação a ele, nós temos o que pode ser o segundo minigame da cronologia, que é o minigame Help Them. Nesse minigame, o Puppet, que nós mencionamos agora há pouco, coloca as 5 crianças mortas nos robôs, dando nova vida às suas almas. É nesse momento em que pode estar havendo uma explicação de como os robôs ganharam vida e estão matando o jogador. O Puppet é o responsável por colocar os corpos das crianças nos animatronics, e assim elas podem começar a sua busca por vingança. Mas existe um problema. Nesse minigame existem apenas 4 corpos que são colocados em robôs, e o incidente menciona 5 crianças. Por que não existe uma 5ª criança? Na verdade, existe. Depois do minigame você recebe um jumpscare do Golden Freddy. Mas não é apenas isso. Exatamente um frame antes do Golden Freddy aparecer na tela, algo que os jogadores não conseguiriam notar a olho nu, aparece no meio do cenário a 5ª criança. Então, por enquanto, nós temos isso. No primeiro restaurante, uma criança morre e vira o Puppet. No segundo restaurante, 5 crianças morrem e viram 5 animatronics. E um detalhe, o assassino do primeiro restaurante e o assassino do segundo restaurante são a mesma pessoa. Como sabemos disso? Vamos prestar atenção no minigame Foxy Death. Nesse minigame, o jogador controla o animatronic Foxy. Ele sai de trás das cortinas e caminha até a sala ao lado, onde estão 5 crianças felizes comemorando. Depois disso, mais uma vez ele sai das cortinas e vai para aquela sala, e mais uma vez as 5 crianças estarão lá comemorando. Porém, na terceira vez que Foxy sai de sua cortina, à frente dela está ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo, o assassino do primeiro restaurante que matou a criança que virou o Puppet. E ele está lá, sorrindo, parado, enquanto o jogador controla Foxy. E depois disso, quando o jogador vai até a sala ao lado, aquelas 5 crianças que estavam comemorando agora estão mortas. Que deixa claro de uma vez por todas que o assassino do Puppet é o mesmo assassino de Freddy, Chica, Bonnie, Foxy e Golden Freddy. Mas vamos falar agora do terceiro restaurante da cronologia oficial, que é o de Five Nights at Freddy's 2. Os antigos animatronics não foram necessariamente descartados, mas foram deixados de lado em uma sala específica. As novas atrações do local são os novos animatronics que, como eu falei anteriormente, possuem um esquema de recognição facial, e essa tecnologia pode ter sido implantada justamente para evitar os incidentes que aconteceram nos restaurantes passados. É uma medida de segurança, na tentativa de tentar evitar novos assassinatos no restaurante. Então agora, para prejudicar o jogador, nós temos animatronics possuídos por espíritos de crianças e animatronics predadores em busca de assassinos. E mesmo com toda essa suposta segurança, o Homem de Roxo continuou
atacando. Eu vou Entre as matar noites geral. 4 e 6, o homem do telefone faz uma ligação curiosa para o jogador. Ele falou, Para o jogador. alô, alô, Voltamos. o que diabo você está fazendo aí? Recebeu a notícia? O lugar está fechando, pelo menos por enquanto. Alguém usou uma das ferramentas. Nós tínhamos... Alguém usou ela. Agora nenhum E delas... existe um Ah, não outro consegui ler. minigame que comprova que realmente existe algo acontecendo no restaurante Five Nights at Freddy's 2. No minigame Save Them, o jogador controla Freddy, que percorre uma réplica O olho exata quebrado, tu do viu? restaurante Five Nights at Freddy's 2, e pelo caminho ele encontra animatronics em seus devidos lugares, conforme eles aparecem nas câmeras de segurança, e corpos de crianças mortas. O seu personagem, o segurança da pizzaria, está trabalhando de noite porque está substituindo o antigo empregado que mudou para o turno do dia, e o homem do telefone menciona que ele é Só que justamente você o ia culpado espirrar pelo tudo. que está acontecendo. E seria ele quem pegou a suposta roupa nos fundos e está causando desordem com os animatronics. Aliás, a vaga do segurança do turno do dia ficou vaga, conforme pode-se entender em uma ligação muito peculiar do homem do telefone. Tá bom, parar pra ler. Quando resolvemos tudo isso, talvez nós possamos mudá-lo para o Período do dia. É. Essa posição acabou de ficar disponível. Ainda não temos Mas se essa informação é interna e tão recente, como é que o homem do telefone já sabe tão rápido que esse posto acabou de ficar livre? E mais importante, por que ele hesita quando ele fala isso? E é nisso que se concentra a melhor parte da teoria. Seria possível que o homem de roxo, assassino de crianças, fosse Não são, o não. homem do telefone? Não são. O que nós sabemos do homem do telefone? Nós sabemos que ele é um treinador de recrutas e que também ele não é um empregado regular do restaurante, pois ele sempre menciona os empregados como a equipe. E também sabemos que ele não é dono do restaurante ou ocupa algum cargo de gerência, pois eles sempre se referem aos donos dos restaurantes como eles. Sabemos também que ele pode exercer o cargo de guarda noturno, porque ele se oferece para a vaga do jogador depois do final da noite 6. E sai dessa mesma vaga antes do início da noite 1 de Five Nights at Freddy's 1. Como ele é experiente But you speak English. já em Five Nights at Freddy's 2, também se sabe que ele trabalha na franquia de restaurantes pelo menos desde o segundo restaurante, onde as 5 crianças foram mortas. Também sabemos que seu robô preferido é o Foxy. Mas o criador de Five Nights at Freddy's é o Bonnie. E também sabemos que ele Só não gosto de gosta falar do esse Puppet palavrão. porque o Puppet está sempre pensando. Daquele o quê? Também sabemos que ele não gosta do Puppet porque o Puppet está sempre pensando. Ah, tá, daquela marionete. Agora outras informações, vamos ver o que nós sabemos sobre o Homem de Roxo. Ele, que já tem um longo histórico com a franquia de restaurantes, estando presente desde o primeiro restaurante Fredbear's Family Diner, também parece gostar de Foxy, já que no minigame de Foxy ele aparece justamente lá, sorrindo. E por motivos óbvios, nós também já sabemos que ele tem motivos de sobra para não se dar bem com o Puppet. Afinal, se alguém me matasse, eu realmente não gostaria de me dar bem com essa pessoa. E um ponto crucial da teoria é que nós sabemos que o Homem de Roxo é um segurança. No minigame Save Them, Nossa, aquele que que o Freddy percorre a descoberta. pizzaria de Five Nights at Freddy's 2, em ocasiões Tu viu o que eu dei muito pra ele? raras, pode acontecer Não, cadê? roxo é um segurança. No minigame Save Them, aquele que o Freddy percorre a pizzaria de Five Nights at Freddy's 2, em surpresa. ocasiões muito raras, pode acontecer de o jogador ser perseguido por ninguém mais, ninguém menos que o Homem de Roxo. Ele aparece no cenário e persegue o jogador. Mas olha atentamente Parece um para o seu Enderman. peito. Existe um Um novo Slenderman. elemento ali. Embora os gráficos pixelizados de Uma Atari banana, deixem tudo mais só que é um difícil telefone. de discernir, aquilo ali claramente parece uma insígnia.
uma insígnia laranja exatamente igual às que Lá no Estado seguranças Autônomo, que é e até amarelo. mesmo policiais utilizam em seus trabalhos. E na mão dele existe um objeto que, embora em um primeiro olhar pareça uma arma, ao analisar mais friamente, ele é curvado demais para parecer uma arma. Na verdade, aquilo ali parece mais com outro objeto, um objeto que nós conhecemos bem ao longo do jogo. Um banana. telefone. Aquilo parece um telefone, sabia. O homem de roxo, que também é um segurança, está segurando um telefone. Seria possível que o homem de roxo fosse justamente alguém que você jamais pensasse? Alguém que você confia, que ensinou os seus primeiros passos dentro da pizzaria? Alguém que estava lá te ensinando com você o tempo todo? Seria possível que Seu o seu pai. mentor fosse o assassino que fez tudo isso acontecer? Nesse Cara, que mesmo desenho bom. minigame, cujo Verdade, nome ó. com você o tempo todo. É seu Seria pai. possível que o seu mentor fosse o assassino que fez tudo isso acontecer? Nesse hora. mesmo minigame, cujo nome é Eles são Save fofos Them, e aterrorizantes a ao mensagem mesmo que o tempo. minigame passa é que você deve salvar as crianças que foram mortas, salvar suas almas que estão presas nos animatronics. Viu? E quando o jogador é pego pelo homem roxo, Não, aparece a mensagem fatídica na tela. Quem não volta? You can't. Você não pode salvá-los. E chegando no último restaurante, o de Five Nights at Freddy's 1, sobre o qual nós já falamos bastante no último vídeo, alguns devem estar se perguntando: nós não temos mais só 5 crianças que morreram, nós não temos só os 5 animatronics, agora nós temos uma 6ª criança, o Puppet. Onde diabos está o Puppet se Five Nights at Freddy's 1 se passou depois do 2? E eu digo para vocês, o Puppet está lá. Na câmera do East Hall existem vários pôsteres no corredor. E em alguns momentos do jogo aqueles pôsteres mudam para a imagem de Viu? uma criança Na chorando, filme. com uma fileira de lágrimas caindo Apareceu de isso seus quando eu olhos, joguei. justamente como Quando o você Puppet. saiu. Lá está Eu, o Puppet, cara, presente nos o cartazes de pôster Five voltou. Nights at Freddy's. Quer dizer, o pôster O que nós sabemos da é história até agora, então vamos recapitular. No primeiro restaurante Ficou morreu diferente. uma criança que se tornou o Puppet. No segundo restaurante morreram 5 crianças que se tornaram os animatronics. No terceiro restaurante, o mesmo assassino tentou atacar novamente, Olha mas o rosto dele. até onde se sabe, não houveram mortes. Mas a simples tentativa fez eles mudarem para um quarto restaurante. E aí nós temos o último restaurante, o de Five Nights at Freddy's 1, em que, se o Homem de Roxo realmente for o homem do telefone, é o jogo em que ele morre. Pois durante uma das gravações, o homem do telefone é atacado e morto por um animatronic. Oh, hey, wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. E aí algumas pessoas vão perguntar, mas a teoria do primeiro vídeo não dizia que as noites que você passava na pizzaria eram pesadelos? É por isso que nós chamamos ela de teoria, porque nós não sabemos a resposta certa. Não sabemos o que está correto e o que está errado. Nós temos que unir o que nós temos para tentar achar algo em comum. E a teoria deste vídeo fala que o homem que assassinou as 6 crianças é o mesmo homem do telefone que Meu, treina cara, você que no medo. jogo. E mais uma vez reforçando, este vídeo é uma tradução da teoria feita pelo canal The Game Theorists. Já assistiu Apesar esse vídeo, do que o já? que eu vou falar agora Hã? não Já assistiu está esse no vídeo? vídeo deles, porque o vídeo deles foi lançado antes de Five Só Nights assistiu at 3, né? Freddy's 3 ser lançado. E E o tem uma 4? parte da teoria que me encuca muito, que é essa parte. Someone used one of the suits. Tu já assistiu o Spare in the back, the yellow one. Someone used it. No restaurante Five Nights at Final Freddy's Fantasy 2, o terceiro Location. da cronologia, foi pega uma roupa Cara, é amarela, muito uma roupa bom. extra que estava guardada nos fundos do Meu restaurante. Deus, é Por muito causa disso, psicológico. muitas pessoas vieram a acreditar que essa roupa se tratava da roupa do Golden Freddy. Mas com Five Nights at Freddy's 3, será que essa roupa não remete a um outro personagem que nós conhecemos bem? Mas isso terá que ficar Antigamente para seu uma personagem parte preferido era 3. o Galera, Fred. espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, Sério? quero agradecer muito por toda a força que vocês deram na primeira parte. Espero que essa segunda parte vocês tenham gostado tanto quanto a primeira. Convido vocês para se inscreverem no canal, curtirem nossa página no Facebook. Mas o Five Nights at Freddy's preferido.
Sei. Não sei. Mas galera, a gente vai deixando esse... A gente vai... Peraí. Aumenta tudo. A gente vai deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que é isso, velho? Deixa bastante like. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para estar recebendo os próximos vídeos. E se inscreva no canal do Seu Zones. Ele é um cara... Ele é tipo Scott Calton. o Scott Calton. O cara sabe a milhão de Five Nights. E sabe as bodegas. As bodega velha. Então, valeu! Falou. E fui!